abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 30, por favor. E também pastora Célia, lá de Mariana. Pastora Célia está estava internada essa semana com a bactéria nos rins. Então, eu peço que nós oremos por ela também. Pai, em nome de Yeshua, nós pedimos ao Eterno que o Eterno, nesse momento, se manifeste pelo teu poder e a tua graça, nos ensinando a tua palavra e edificando a tua casa. Dá-nos a tua bênção e a tua proteção. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. A nossa paraxá é Kitsá. Kitsá começa no capítulo 30, como vocês já viram, e vai até o capítulo 34. Então levarás. Então levarás o quê? Levarás, é uma ordem divina, então levarás para transportar e conduzir a mensagem, pois ela vai exprimir e traduzir a verdade fundamental de Elohim de Israel. Depois que Israel disse, Nascer Venishmar, capítulo 24 de Êxodo, versículo 7, nós faremos e nós obedeceremos, o Eterno então vai detalhar as obrigações. Olha para você ver no capítulo 30, que começa no versículo 11. Então levarás o que aqui? O apelo à generosidade do povo para que seja dada a oferta para uma medida administrativa. Essa taxação aqui foi definitiva, foi uma taxa que Israel, até no período depois de Neemias, Israel ainda dava... ela foi outra vez no período de Neemias estabelecida, a taxa dada ao templo. Então levarás, olha no versículo 17, o que? A bacia das ablusões. O que são as ablusões? Para lavagem, ou seja, para purificação por meio da água. É aquilo que Yeshua diz lá no capítulo 15 de João. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, no versículo 3 do capítulo 15 de João. Então levarás o que? Farás a pia de bronze para levares as abluções, as purificações por meio da água. Olha agora no capítulo 13, a partir do versículo 22, então levarás o quê? O óleo da santa unção, né? Vocês se lembram de Isaías no capítulo 61, quando ele diz, o Eterno me ungiu para que eu leve o quê? Boas novas àqueles que estão cativos. Aqui na frente tem lugarzinho, ó, para vocês. Então levarás o óleo da unção, né? Agora você veja aqui no versículo 32, que na nossa tradução diz assim, não se ungirá com óleo o corpo do homem. No original hebraico diz assim, sobre carne de humano não será feito em libação. Ele não será feito em sacrifício sobre carne humana. Libação é um sacrifício, uma oferta. Sobre carne humana não farás assim. Aqui a nossa tradução, não se ungirá com óleo o corpo do homem, né? Então, porque no capítulo 30 mesmo, no versículo 34, então levarás, Kitsá, o que? O incenso sagrado, né? Esse incenso aqui, ele tem valor purificador e valor expiatório. Então levarás também, mas o que? O sopro, a sabedoria, o discernimento e a penetração. Capítulo 31 do livro de Êxodo, quando aqui ele levanta Bezalel, né? Clamei o nome Bezalel. Chamei por nome a Bezalel, versículo 2, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E ele colocou sobre ele o quê? O sopro do Espírito. Então, Bezalel levará, conduzirá o sopro do Espírito, que é um sopro criador. Ele vai deixar-se conduzir pelo Espírito para criar toda a obra do tabernáculo e tudo ali. Também em sabedoria, enchido o espírito de Elohim, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício. Então, ele colocou sobre ele levará o sopro, ele levará a sabedoria de uma qualidade, de um espírito inventivo, de um espírito criador. Ele levará sobre ele o discernimento. Então levarás, Kitsá, levará sobre ele o discernimento para julgar entre o verdadeiro e o falso,
entre o bom e o mal, e no nosso caso, naquilo que é bonito e feio, né? Julgar entre o verdadeiro e o falso, é o discernimento. E a penetração, o conhecimento que está aqui, ó, no hebraico é a penetração. É o conhecimento fundamentado na prática habitual e inseparável de uma consciência desperta. Vamos. O conhecimento aqui é uma penetração do Espírito de Deus em nós. Para quê? Para que eu seja fundado, estabelecido, fundamentado na prática habitual e inseparável de uma consciência constantemente despertada. É isso que é a penetração. Então levarás sopro, sabedoria, discernimento e penetração. Essa penetração, vamos lá em Romanos 13, por favor. Esse conhecimento aqui e essa penetração. Está lá em Romanos, se eu correr muito, vocês me avisam. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. Do versículo 8 ao versículo 14. Olha o que está escrito aqui. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Você passa a mão na sua Bíblia e vai frisando tudo aí e escrevendo, porque nós temos que aprender a Bíblia. Essa semana eu entendi que eu não sei nada de idolatria. Eu não sei nada sobre os ídolos. Você passa a mão na sua Bíblia, olha, porque você memoriza de várias formas, meu irmão. Porque para nós não sermos enganados e para nós prosseguirmos com o eterno, senão nós nos desviaremos. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a Torá. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da Torá é o amor. Fazer isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Olha a penetração, a consciência desperta. Já é hora de sabermos que o Messias está voltando. E porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos honestamente como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Yeshua HaMashiach, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isso é penetração. Isso é manter habitualmente uma consciência desperta, sabendo que o Messias está às portas e eu preciso estar de pé. Aí você diz, mas ele falou que volta, mas nunca volta. Eu já ouvi isso várias vezes dos crentes, Efésios capítulo 5, vamos lá. Ele está demorando demais da conta, Efésios capítulo 5. É porque nós temos que em todo tempo louvar ao Eterno. E eu vos tenho trazido aos seus corações como nós devemos nos comportar e como nós devemos viver, para que cada um possa ter o templo em santificação e honra perante o Eterno. Tudo isso eu vos tenho falado, dia após dia. Por isso vocês não podem abusar, porque vocês são indesculpáveis diante de Elohim. Nosso Pai. Capítulo 5 de Efésios. Veja ali, sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados. Andai em amor, como também o Mashiach vos amou e entregou a si mesmo por nós. Isso é manter uma consciência desperta, em oferta e sacrifício a Elohim, em cheiro suave. Mas a prostituição, que é o que nós vamos estudar agora, que é a idolatria, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes
ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Machia e de Elohins. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo, não se deixe enganar, que o mentiroso não entrará nos céus, o que vive nas obras da carne não entrará. É isso que ele está dizendo. Manter essa consciência despertada todo o tempo. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois a luz que a tudo manifesta, pelo que diz, desperta, essa é a penetração. Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Machia te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Eterno no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao vosso Elohim e Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, sujeitando-vos uns aos outros no temor dele. Agora volta lá na nossa paraxá em Êxodo capítulo 31, para você ver como é que essa sessão vai encerrar. Êxodo capítulo 31. Então levarás o Shabat. Kitzá. Então levarás, versículo 12 de Êxodo 31. Então levarás o quê? O Shabat. Ou seja, a consagração do tempo pelo Shabat. Porque o Shabat que nos permite a revelação da Torá. O Shabat é o símbolo da aliança de Adonai conosco. Ele, o Shabat, é a soma dos dias. É o símbolo do perfeito cumprimento das obras. Ele é o repouso que vai nos permitir contemplar a face de Adonai e a Torá ser revelada, manifestada e acolhida em nossos corações. Então, você vê que aqui aponta para a obra acabada, concluída, terminada. Aqui no capítulo 31, quando nós podemos ler do versículo 12 até o versículo 17, que é o sinal de Deus conosco. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Isso é vencer. Isso é ser vitorioso. Apesar do físico demonstrar outra coisa para ele, por causa das perseguições, por causa da violência de Satanás sobre a vida de Paulo, mas ele declara que ele é um vitorioso, porque ele acaba a carreira, ele vence pela fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, ele diz, irmãos, porque o justo juiz me preparou. Por quê? Porque ele manteve uma consciência desperta o tempo inteiro. Uma penetração profunda de Elohims e no seu espírito, isso. Mas ele diz, não somente a mim, essa coroa da justiça, mas a todos aqueles que amarem a Deus e seguirem os seus caminhos. É isso que ele diz lá em 2 Timóteo. Para Paulo era o triunfo final, para ele, da sua luta. Com os olhos na fé, ele enxergava além do seu aparente fracasso. Além do seu aparente fracasso. Ele enxergava pela fé. Agora nós entramos no capítulo 32, fizemos a introdução da nossa paraxá. E temos agora a questão gravíssima, a loucura do povo, o bezerro de ouro. A loucura. Aonde está escrito 30? Começa a paraxá no capítulo 30, a partir do versículo 11. Começa no versículo 11 essa paraxá.
Agora nós já estamos no 30, já passamos o 31, estamos no 32, que é a revolta do povo por causa da ausência do seu chefe Moisés. A revolta do povo por causa da ausência do seu chefe Moisés. Êxodo 32. O texto não explica as razões da crise. O texto vai ao essencial da crise. Não explica as razões. Qual é o essencial? Duas coisas. A traição do povo e o desprezo em relação a Adonai. Duas coisas vão nos fazer criar ídolos. É a traição e o desprezo a Adonai. Não a Moisés, a Adonai. A ele. Por que nós entendemos o desprezo a Adonai? Versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, capítulo 32, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, aqui você entendeu tudo. O desprezo a Moisés é o desprezo a Adonai. Sendo assim, nós temos duas atitudes aqui carnais, traição e desprezo, ligadas uma à outra, que nos ajudarão a entender melhor o texto. A traição, nesse caso, é faltar ao cumprimento das obrigações, é trair seus juramentos. Nascer venishma, faremos e obedeceremos, capítulo 24 de Êxodo, versículo 7. Faremos e obedeceremos. Então, aqui uma traição ao juramento feito logo atrás. Então, o que vai acontecer? É o desprezo, é o resultado da traição. Por quê? Porque o desprezo é um sentimento que nós julgamos uma pessoa ou uma coisa como indigna de valor e de estima e de atenção. É isso. É o sentimento pelo qual nós nos colocamos acima de Elohim. Então eu posso substituir Elohim por outro Deus, um ídolo. Nós fazemos isso todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. O povo imediatamente põe outro Deus no lugar de Elohim, que os elegeu, que os escolheu, que os tirou do Egito. Arão não vai discutir a escolha do povo, ele começa a arrecadar o ouro, olha aqui para a sua Bíblia, para fazer o ídolo, disse-lhes Arão. Vê para mim o Deus Apis aí, põe para eles, faça o favor. Pode ver. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Versículo 3. Deixa a Mirelle lá, vocês olham para a Bíblia de vocês. Ele os tomou das suas mãos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha ele aí. Não é esse exatamente, mas esse é Apis. Por que você acha que Israel construiu um bezerro, não construiu uma serpente, não construiu outra coisa? Porque esse é o Deus adorado no Egito, em várias cidades. Esse era o Deus de Mênfis. Ele traz ali o zodíaco, aqui entre os chifres, tá vendo? Então, ele é o Deus adorado na cidade de Mênfis. Então, os comentaristas dizem a esse respeito, vem no bezerro uma influência do Egito, onde o touro representa Apis, um deus boi egípcio, um touro negro, e ele tem manchas, esse foi o que Israel fez. Ele tem manchas brancas, ele é adorado em Mênfis, em várias cidades do Egito, vários bois, porque tem outros também, outros touros. Havia outros bois relacionados a outras localidades, mas Mênfis era uma cidade, volta o outro, por favor. Mênfis era uma cidade egípcia, localizada às margens do rio Nilo, a 21 quilômetros da moderna cidade do Cairo hoje. Então, esta localidade ela era famosa pelo grande templo ao deus Apis, a adoração a Apis.
esse elegante animal aí, ó, que eles fizeram de bronze, provavelmente. Então, Mênfis era famosa por isso. Ela foi capital do reino antigo, tendo retido essa posição até o final daquela era. Cidade importante como centro religioso e de adoração ao deus Apis. Então, entre os seus chifres aparece o disco solar e ali bem embutido uma serpente também. Tem ali, ó. Então, esse boi era considerado a encarnação de Ptah e de Osíris. E por aí vai o Egito. Por aí, de lá saiu Israel. De lá saímos nós. De lá do Egito saímos nós. Pode passar. Aí quando Israel está ali, que já recebe todas as obrigações, então levarás o incenso, levarás o espírito, levarás quitzá, levarás a pia da purificação, levarás tudo isso. Israel faz um ídolo. Está vendo? No deserto foi uma influência de Apis, o boi sagrado. Olha lá, pode passar, Mirelle. Tem mais? Tem não, né? Não, agora aqui é outro Deus aí que eu vou mostrar agora mesmo para vocês. Então, o que acontece aqui? O Egito adorava também outros animais, como uma lista enorme, como o cão, o gato, o lobo, o chacal, o leão, o hipopótamo, o carneiro, a vaca, vários pássaros, como o abutre, o gavião, o ganso, a serpente, o escaravelho, todos vieram a fazer parte do panteão egípcio. Então a posição de Arão ali, volta lá na nossa paraxá no capítulo 32, é ambígua. Ela é duvidosa. Pois a festa que ele proclama é em honra a Adonai. Olha no versículo 5. Arão, vendo isto, depois que ele colheu todo o ouro e fez o bezerro, ele edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será a festa a Adonai. Festa a Adonai. Irmãos, muitos comentaristas têm dificuldade em admitir o jogo duplo de Arão. Ele concebe uma festa em forma de uma patuscada. O que é a patuscada? É muita comida, muita bebida, mulheres bonitas, dançando, totalmente com uma conotação erótica. Totalmente erótica. E ele diz que é como festa a Elohim, né? De Israel. Então, você e eu podemos entender a posição de Arão, que ele estava ali muito vivo, sem a morte da sua natureza carnal. Sem a morte da natureza carnal dele. Ele estava bem vivo, né? Pois a Bíblia fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Irmão, você só enfrenta o povo se você estiver pronto para morrer. Porque o povo, ele é amado pelo Eterno, como nós vamos ver na nossa paraxá. Moisés dá vida ali pelo povo. Moisés está diante de Adonai, que é um perigo terrível. Você pode ser fulminado por Adonai imediatamente. E ele vai interceder em favor do povo. Mas só faz isso, só corre risco quem ama. Quem ama primeiro Adonai, não a sua família, e nem a sua mulher, e nem primeiro a Adonai. Quem ama. Aí está disposto e pronto a correr riscos. Débora diz assim, a profetisa Débora e a juíza Débora no capítulo 5. Não precisa ir lá não. No versículo 8, na parte A. Quando escolhiam deuses novos, ídolos novos, logo a guerra estava às portas. Por que a guerra está às portas? Por quê? Por estas coisas, diz a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 6. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque só constrói um ídolo quem esquece do mandamento e desobedece o mandamento. Só. Por quê? Com quem que a guerra está às portas? Com Elohim. Elohim de Israel. O Errá de Israel, Deus único. A guerra está às portas. Se você for no Salmo 16, que nós estamos orando, Salmo 16, no versículo 4, a parte A, ele diz: as dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. As dores de Israel, agora, por isso que eu falei, o título tem que ser A Loucura do Povo. A loucura porque a palavra não penetrou no coração. Não houve penetração. Não tem uma consciência desperta.
que Yeshua vai voltar e que essas coisas... Vai comigo em Êxodo capítulo 20. Aí no mesmo capítulo, no mesmo livro. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o versículo 3, de 3 a 5, que nós temos que ler. Que diz o Código da Aliança. Olha aí, você está dentro do Código da Aliança. Vamos ver aí, capítulo 20, versículo 3 e 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu, o eterno teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Capítulo 23, passa só um pouquinho a página. O encerramento do Código da Aliança é no capítulo 23. Agora veja no versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás. Versículo 24 do capítulo 23. Nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e de todo as suas colunas. Vai no mesmo livro, capítulo 34. Do versículo 12 olha só, capítulo 34, versículo 12 ao 15. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Mas os seus... Por favor, leiam. Mas os seus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis, os seus postes ídolos cortareis. Não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Eterno é zeloso. Sim, Elohim zeloso é ele. Guarda de te fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comerem o sacrifício. Então é proibido. Olha para mim, é proibido voltar-se para os ídolos e fabricar ídolos. É proibido, totalmente proibido. Fabricar ídolo e voltar-se para os ídolos. Vamos ver no capítulo 115 do livro dos Salmos. É proibido. Por que é proibido? Eu vou te mostrar agora aqui. Porque esses versículos do Salmo 115 afirmam, Salmo 115, afirmam a universalidade e a contestação dos hebreus que negam toda a realidade dos ídolos. Aqui é uma negação da realidade do que são os ídolos. Por quê? Porque Adonai é o Senhor da vida e da fecundidade. E o justo que segue o seu caminho vai viver. O justo que segue os caminhos de Elohim vai viver. Mas o que segue os ídolos vai morrer. Não tem outra conversa. O que é? É uma negação universal que os hebreus fazem, declarando o Deus único de Israel. Ele é único. Então nega toda a vida num ídolo. No ídolo não tem nada. Olha o que o salmista fala no versículo 2. Leia comigo. Por que dizem as nações? Onde está o seu Elohim? O nosso Elohim está nos céus, diz os hebreus. Ele faz tudo o que lhe... Agora, os ídolos deles? Obra das mãos de quem? Tem boca? Tem nariz? Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então eles estão negando, os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada. Os ídolos vão levar à morte. E às vezes o ídolo não é um pedaço de imagem que você construiu. Às vezes é o dinheiro que você adora. Às vezes é uma posição que você adora. É um ídolo. É um ídolo que vai te matar também. Vai levar à morte também.
O ídolo nos leva à morte, caminhos de morte. É a morte que é a máscara, que vai mascarar a realidade de Adonai. E ela arrasta almas e almas e almas seduzidas por esta mentira de ídolos. Porque aqui você acabou de ver que é um bando de mentira, de ídolos. Não é não? A sedução induz ao erro por meio de quê? De artifícios. As estátuas que representam os ídolos têm formas variadas, mas elas são privadas de vida. Estão mortas, onde sua inanidade, ou seja, ela é inútil, ela é vaidade, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Ela não pode te ouvir. É isso que os judeus falam, são inanimadas, é isso que o salmista está cantando. O código da aliança, o código de santidade, ele é finalizado exatamente como o código da aliança. O código de santidade é finalizado exatamente como o código da aliança, proibindo adorar ídolos. Esse ídolo que nós estamos falando aqui é ídolo, é esse igual esse ápis aí, esse bezerro aí. É alguma coisa que você criou, fabricou, montou, tudo isso é proibido. E botou lá e vai adorar. Agora aqui você vai ver a finalização do código da aliança que você já leu. Pastor, o Salmo 135, verso 18, diz que semelhante a ele se tornem todos que fazem e todos que neles confiam. Isso, semelhante aos ídolos se tornem todo aquele que o faz e que nele confia. Então, o que acontece com o código de santidade? Olha lá, vamos lá, Levíticos, capítulo 26, que é o encerramento do código de santidade, que começa no capítulo 17 de Levítico. Veja aqui como é que ele vai encerrar no capítulo 26, o versículo 1. É o encerramento do código de santidade. Olha só, não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua. Nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o eterno vosso Elohim. Você acabou de ler lá no Código, do Código da Aliança, Êxodo capítulo 23, versículo 24. Não adorareis ídolos, nem levantareis estátua, nem levantareis colunas, estelas. Então essa repetição insistente é para que você e eu venhamos gravar quanto é perigoso e quão grande é o artifício dos demônios para que nós criemos ídolos. Olha aqui como é que está escrito esse versículo do capítulo 26 de Levítico, o versículo 1, a parte B. Não farás como seus feitos. Sim, quebra e rompe suas estelas. É assim que ele fala. Que não farás como seus feitos. Sim, quebra, rompe com suas estelas. Não fareis ídolos para vós. Não erigireis para vós escultura ou estela. Não dareis a vossa terra máscara de pedra para vos prosternardes diante dela. Sim, eu, Adonai, sou o vosso Elohim. A repetição insistente aqui, rompe. Por que você acha? Rompe, quebra, destrói a estátua. O que você acha? É para mostrar para você e para mim quão grande é o perigo. E o artifício, ele é traiçoeiro, o ídolo é traiçoeiro. Pois alguém se serve dele para enganar outro. Porque dessas estelas você já conhece o que é. Não é esse bezerro desse tamanho grandão que qualquer um vai dizer, peraí, isso aí é ídolo. A estela é outra coisa. A estela é algo que está embutido dentro de nós. Está encoberto. As estelas são chamadas no hebraico de matzeiva. Em português, colunas. E elas têm diversas utilidades. Você já sabe disso. Aqui está proibindo fazer ídolo e levantar estelas. Levantar colunas. Matzeiva no hebraico. São inscrições em pedras, essas colunas. Como lápides funerárias. Isso não é proibido. Você vai lá no cemitério, tem lá o nome de alguém numa lápide funerária. Por quê? Vai fazer lembrar o acontecimento da morte daquela pessoa que está ali sepultada.
Elas são erigidas para testemunho, como acordo de território. Isso aí tudo é permitido. As estelas. São os usos mais comuns das estelas. Mas o mais grave é quando ela evoca um morto. Quando ela evoca um morto. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para você que os patriarcas erigiam estelas em honra a Adonai. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Gênesis 28, versículo 18. Então se levantou Jacó de madrugada. É daqui você vê a prática de ungir a estela com óleo. Ungir a coluna, a pedra que ele colocou ali em honra a Adonai, como casa de Elohims. Olha só. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna, a estela aqui, e derramou azeite em cima, Matzeiva, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Olha no capítulo 35 de Gênesis. Passa um pouquinho só as páginas da sua Bíblia, o versículo 14. Jacó erigiu uma coluna, uma estela, uma matzeiva de pedra, no lugar onde Elohim lhe falara, e derramou sobre ela uma libação, e deitou-lhe algum azeite. Olha só. Vá comigo lá em Isaías, no capítulo 19. Vamos ali. Isaías, capítulo 19. Aqui está a sua resposta, Arister. Arister está aí? Tá aí. Arister falou, por que um sinal? Porque uma matzeiva, um monumento, uma coluna, uma estela foi levantado no meio da terra do Egito, para que a salvação viesse sobre o Egito. Olha aqui. Isaías capítulo 19. Olha bem. A salvação para o Egito, a partir do versículo 18. Naquele tempo, porque do versículo 1 até o versículo 17, ele vem falando do Egito, ele vem falando de Mênfis. Olha no versículo 13, ó. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados são os príncipes de Mênfis, por causa da idolatria em Mênfis. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Eterno derramou no meio deles um espírito de tontura. Fazem errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Mas Elohim manda que construa um monumento para lembrá-lo da salvação do Egito. Apesar de todos os ídolos. Olha aí no versículo 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas se chama Cidade de Destruição. Naquele tempo o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito. Um monumento, é uma estela, uma coluna ao Eterno, na sua fronteira, servirá de quê? De sinal e de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, quem oprime? Os ídolos. E ele lhes enviará um salvador e um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas e farão votos ao Eterno e os cumprirão. Ferirá o Eterno aos egípcios com a praga. Ele os ferirá e ele os curará. Eles se converterão ao Eterno e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Ele mesmo faz a ferida, ele mesmo vai curar. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, por causa da indisposição e briga entre o Egito e a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios virão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. O Eterno dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, mas Israel é a minha herança. Essa é a promessa de livramento do Egito. Irmãos, esta semana nós estamos com uma luta com uma jovem senhora chamada doutora Andréia.
Doutora André adoeceu no dia 9 de fevereiro. Antes tivemos um sonho aqui na congregação que na sua casa tinham 2 altares. À tarde, ela foi internada no hospital com muitas dores de cabeça e muito vômito. Então, depois da paraxá no sábado, no dia 10, 11, nós estivemos no hospital com ela e ungimos a doutora Andréia. Ela estava muito dopada com medicamentos e nós ali ungimos a Andréia. Mas uma coisa, quando nós saímos de lá, nós já sabíamos. Existem 2 altares. Acontece que Joseph vem na segunda-feira e fala sobre os 2 altares. Nós estivemos com a família da Andréia à noite lá no hospital e dissemos, o problema da Andréia é espiritual. Ele não é físico. Os médicos reviraram essa menina quase que pelo avesso. Não encontram por que ela tem dor de cabeça e por que ela vomita. Então, por que ela tem dor de cabeça e vomita? Depois que voltamos de Belo Horizonte, fomos a ela. Aí eu disse, minha filha, vamos recordar o que o Eterno disse. Ele disse, através de uma irmã que não te conhece na congregação, que teve um sonho com a casa da irmã da Cláudia. E ela não conhece você, mas ela disse que na sua casa, ela sonhava que ela entrava na sua casa procurando seu filho e ali tinham 2 altares. Aí o marido dela saiu, ele é um libanês que serviu ao exército do Líbano e eles chegaram agora, poucos dias haviam chegado do Líbano, porque estavam viajando e passeando na sua terra natal. Então, ele saiu um pouquinho do quarto, ela falou assim, eu já destruí, bem correndo. E ele era pequenininho, mas eu destruí. Falei, aonde você jogou, Andréia? Só deu tempo para isso. Eu e a Ritona lá. Ele foi buscar água para a Ritona. Aí, eu destruí. Aonde você colocou? No lixo hospitalar. Então, ninguém vai mexer no lixo hospitalar. Um ídolo, ela já sabia que ela tinha jogado fora. Então, o que aconteceu? Nessa viagem deles ao Líbano, eu não sabia de nada, ninguém sabia, nem quem teve o sonho sabia. Mas o Eterno é o Senhor da revelação e Ele quer falar a essa congregação para nos ensinar sobre os ídolos. Eu estou acordada desde as 2 da manhã, porque ontem eu chorava e pedia perdão a Deus. Ritona é testemunha que eu liguei várias vezes para ela, no mal-estar louco, e falei, Senhor, eu tenho que compreender sobre os ídolos, porque mais verdadeiro do que tu estás falando, o Senhor não pode mais se manifestar, senão o Senhor vai nos matar, a essa congregação. Aí, eles viajaram ao Líbano e trouxeram de lá, ela deixou-se ungir lá no Líbano, porque eu vou mostrar para vocês os ídolos, mas espera um minutinho. Trouxeram e deixaram dentro de casa. Ela já tinha jogado fora. Quando foi domingo passado, a Rita Alvina chegou aqui na congregação e começou a fazer a oração pela manhã, e o Espírito falava com ela sobre Raquel, quando trouxe os ídolos de Labão, e que Labão vem atrás de Jacó com muita raiva e diz, você levou, além de levar meus filhos, levou também meus ídolos. São os ídolos do lar, os ídolos da nação. Quem são os ídolos do lar no Brasil? Aparecida. E lá com seu companheiro, que eu não sei quem é o marido dela. Então, ou se ela tem marido, porque geralmente eles trabalham em casais. Então, os deuses. Então, o que acontece? Nós entendemos ali que os ídolos do marido, nós não sabíamos que eles tinham trazido. Sabíamos que ela tinha jogado um fora. Mas eu fico tão preocupada, irmãos, porque você enfrenta os médicos, enfrenta tudo e diz, não tem doença física. A doença que ela tem é espiritual. Então, ficamos orando. Aí voltamos a ela, na segunda-feira de manhã, falei, Robertinho, liga para a Andréia, vamos ver se ela está em casa. Tá? Estava em casa, está sem o Eduardo, tá. Eduardo está para o serviço. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não entende. Ela é uma serva de Deus. Então, nós fomos lá. Aí ela falou assim, pastora, quando você me ligou, eu fiquei toda tremendo, dizendo que, com medo de você dizer que eu vou morrer. Eu falei, vai mesmo. Vai se você não tirar esses ídolos de dentro de casa. Eu não sabia o que estava lá, não. E ali começamos a explicar a situação de Raquel, que levou os ídolos de Labão.
e que depois Jacó diz, com quem estiver os ídolos que não viva. E aí eu falei, André vai morrer. Nós temos que ir a ela e falar a verdade. Aí ela falou assim, pastora, eu fui ungida aqui, ó. Por isso aqui, quer ver? Ó? Deusa não é deusa Harissa, é um monte que é Harissa. Olha só, ele fica sobre a Baía de Júnizes, de frente para Beirute. É ali que ela esteve, olha. Essa é a deusa Senhora da Conceição dos libaneses, é o ídolo do lar dos libaneses. Ali ela esteve visitando esse local, que é em círculo. Essa estátua foi doada pela França. Viu como ela fica sobre a Baía de Júnizes e sobre Beirute. Então, na ladainha dessa senhora que eles fazem, os marronitas, eles acrescentam uma invocação. Ó cedro do Líbano. É a senhora do Líbano que é o cedro. O cedro é uma árvore. É uma árvore uma madeira de lei muito maravilhosa. Rogai por nós. Agora abre a sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 29. Olha lá. Salmo 29, versículo 5. Mas eu gosto que você abra, porque você memoriza onde está. Olha lá o que você ora todo dia lá. A voz do Eterno quebra o quê? Os ídolos do Líbano. Amém. O Eterno quebra os ídolos do Líbano. Aí ela entregou para nós a imagem. Entregou não, ela falou, pastora, tudo que tiver aqui, eu vou colocar. Não, eu vou conversar com meu marido. Nós fizemos uma guerra, eu e Ritona, nós estávamos sozinhas com a Andréia, com a casa, só com a moça que trabalha lá. Ungimos a Andréia, quebramos aquela unção que foi feita sobre ela. E ela falou, vou conversar com o Eduardo. Mas ela estava muito preocupada. Quando ela foi conversar com o marido, dizendo que ele precisava entregar os ídolos, ela foi tomada de um soluço, que ela não conseguia falar. Ela foi para o quarto, aí falou, com soluço ou sem soluço eu vou falar. Porque senão eu vou morrer. E foi lá e disse para ele tirou essa medalha dessa santa do pescoço, entregou para ela, minha filha, se for para você viver, para você ser feliz, eu dou tudo. Apanhou a santa que estava cheia de óleo, uma imagem dela assim, cheia de óleo, mais um vidro com pedrinhas no fundo e os patuás todo que põe o óleo para poder ungir as pessoas. Entregou tudo. Quando o Robertinho, segunda-feira, chegou aqui com tudo aquilo ali, aquele dia eu não fiz nada, eu não consegui fazer nada. Porque nós estamos com alguma coisa palpável de uma revelação nas nossas mãos. Vem o Joseph e fala dos 2 altares. Lembram? E o Eterno diz, na casa dela tem 2 altares. Ela consegue a vitória do seu marido sem resistência, entregar. Nós então fomos lá para baixo, despejamos o óleo dentro do esgoto e fomos queimar todo aquele material, porque a Bíblia manda que queime. Aí ela disse assim, pastora, também tem um outro ídolo, quer ver? Ó, esse chama Charbel, o eremita. Tá vendo? Charbel, ele é um ex-padre, grande amante da Eucaristia, lá o que ele traz na mão, ó, e da Virgem Maria, viu? Dos 2 lados, os 2 ídolos dele. Então, Charbel é José, que ele chama. Joseph Charbel, eu acho que é isso. Então, Operação Casada, o óleo é dele, que eles trabalham. Tá? Os deuses sempre Osíris com Ísis, Adonis com Afrodite, eu queria trazer para vocês tudo isso, para vocês verem como eles trabalham, para que você passe a temer a Deus e ver o quanto Deus fala e que nós precisamos aprender sobre esses ídolos, né? Então, a Andréia liga para mim, acho que foi na quarta-feira, dizendo, abra sua Bíblia em Isaías 35. Chorando muito, que ela entrou no quarto e falou, pai, e chorou muito. Eu continuo com dor de cabeça. E eu fiz tudo que o Senhor me mandou, que o Eterno me mandou. Fala comigo, Senhor. Chorando muito, sofrendo, porque ela está sofrendo desde o dia 9 de fevereiro. Então ele disse para ela sobre a promessa de salvação para o Líbano. Veja aqui.
O eterno é o eterno. Olha aqui para vocês verem. Leiam. O deserto, os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Quais são os lugares secos? Moradia dos ídolos. Aí, abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, e a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Eterno e a excelência do nosso Elohim. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. O vosso Elohim virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua dos mudos cantará. As águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais crescerá a erva como canas e juncos. Ali haverá uma estrada e ela se chamará o quê? O caminho da santidade. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Os remidos do Eterno voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha só, os remidos do Eterno voltarão e entrarão em Sião com júbilo, por causa da inimizade entre os árabes e os judeus. Eles entrarão em Sião com júbilo. Por quê? Porque eles conhecerão o caminho de santidade. Que sai? Então levarás a pia de bronze, as abluções, as purificações. Então levarás as purificações. Mais tarde, o costume de erguer matzeva, estelas, colunas, tornou-se uma prática idólatra. Diz a Bíblia, pois sua utilidade tornou-se uma evocação de um morto, a lembrança de um morto. Vai comigo lá em 1 Samuel, por favor. Ó, vocês me passaram a palavra atrasada, eu vou ganhar aí uns 5, 10 minutos. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Olha aqui. Aqui você vê 2 Samuel, desculpe-me, eu falei primeiro, né? 2 Samuel, capítulo 18. Vocês veem como Deus é palpável. É palpável. Ele está falando alguma coisa de relacionamento entre árabes e judeus. E que ele vai trazer salvação e cura. Não é verdade? É quando ele fala sobre o Líbano aqui. Olha só o versículo 18. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, a Matzeva, a estela, que pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. O que é Absalão? Qual o problema, a diferença dessa coluna aqui para aquele monumento que foi levantado lá no Egito? Para lembrar o Eterno a salvação do Egito. Qual a diferença? Aqui é para imortalizar o nome de uma pessoa. Não é verdade? Fazer notável o nome de alguém. Perpetuar o seu nome. Então, é uma evocação de um morto. É fazer lembrar alguém que já morreu. Um desobediente, igual Absalão ali. Não é? Então, ele vai fazer exatamente isso. Então, nós temos aqui, você precisa saber que a matzeva, a coluna, ela é um artifício sutil. Ela é um invento tênue, penetrante em nós, perspicaz e hábil, que exige sagacidade quase imperceptível para enganar as suas vítimas. Isso é esse tipo de Deus, esse tipo de idolatria.
A matzeiva aqui, as colunas, são através delas que a humanidade adora a si mesma, caindo na armadilha do seu ego. Vou repetir. São através dessas atitudes como Absalão, que estão inúmeras no meio político, civil, no meio eclesiástico, no meio de nós, que levantam essas colunas para que através delas possam adorar a si mesmos, caindo na armadilha do ego. É o ego que faz construir esta coisa. É aquela idolatria do coração que Ezequiel chama no capítulo 14. Idolatria. Eu estou te mostrando um outro tipo de idolatria. Porque essa ali é grosseira. Você vai chegar lá no Líbano e vai, esse aqui é o ídolo do lar do Líbano. Nem vou visitar. Né? Mas essa aqui agora, das matzeivas, não farás como seus feitos. Isso está escrito no Código de Santidade. Lá no finalzinho. Sim, quebra. Rompe suas estelas. Sim. O verbo romper é repetido aqui 2 vezes. Por quê? Porque nos faz lembrar da urgência de quando as águas rompem o dique. Fecha os seus olhos e pensa um açude estourando. Abrindo as comportas sendo rompidas. Isso é um dique. As águas fazem um estrago quando elas descem, inundam as cidades e saem destruindo tudo. Pois elas vêm rasgando e quebrando e despedaçando toda a estrutura artificial montada pelos homens. Quando você para, senta e aprende a Bíblia. A Torá são as águas que quebram o dique. O dique da nossa cerviz dura, da nossa mente incapaz de saber quão grave é uma idolatria. E que separação que faz entre nós e o nosso Deus. O que Israel arrumou ali? Sim, quebra, rompe suas estelas. É uma determinação divina para recusarmos reconhecer os ídolos. Porém, põe em discussão as questões, irmãos. Põe em discussão das religiões, como as obras construídas pelos grupos cristãos. Põe em discussão. Não abra o seu coração e aceita tudo. Não põe em discussão. Faz prova com a Bíblia. Por isso que você tem que deixar a palavra penetrar no seu coração. Porque senão você vai receber o ídolo com naturalidade. Todos concorrem para um só objetivo. O quê? Não só as religiões, mas até os regimes políticos das cidades. Os crentes, quando eles constroem esses grandes templos, católicos e evangélicos, para competir com os mais fortes. Quem tem o templo maior é o mais forte. O que chama isso na Bíblia? Rivalidade. Rivalidade. Só o objetivo que tem nessas obras. Rivalidade. Concorrência de pessoas que pretendem a mesma coisa. Isso na Bíblia é ciúme, é obra da carne, é proibido. Você não entrará nos céus com essa idolatria, com essa competição. Não entrará nos céus, não entrará. O objetivo é único, rivalidade. Segundo, projetos bem elaborados. Essas são as matzeivas, as estelas, que são proibidas. Por quê? Porque a pessoa quer deixar o seu nome escrito como Salomão, para que você fique eternamente lembrando de uma coisa morta. São os projetos bem elaborados, como grandes seminários. O Joseph Schula diz que os seminários são cemitérios. Ele diz. Pois formam líderes que são capazes de fazer o quê? De dividir o corpo. Porque aprenderam no seminário a superação. Ou seja, passar por cima do outro. Para ser ou ficar superior ao irmão. Você acabou de ler em Efésios. Você acabou de ler. Que nós devemos ter o irmão em posição maior, não é? Isso é emulação. Isso é rivalidade. Isso é disputa. Isso são as estelas, as matzeivas, que são proibidas de construir. E os CDs? E os CDs produzidos pelos cristãos? Tudo isso é em nome de Adonai. Tudo é em nome de Adonai. Eu estou fazendo para... Você viu que eu te mostrei uma matzeiva
no Egito, que foi para lembrar Adonai a salvação do Egito. E Jacó erigiu por permissão de Deus e ungiu ali. Mas você lê os profetas, que não vai dar tempo de ler com vocês, eles acabando com essa questão aí. Ó. Os CDs produzidos entre os cristãos evangélicos disputam no palco da TV Globo e da TV Record. O que eu posso aproveitar do mundo? O que eu posso aproveitar deste gozo, dessa grandeza da Rede Globo e da Rede Record? O que eu posso desfrutar deste mundo, tudo em nome de Adonai. Se alguém ama o mundo, diz a Bíblia, o amor do Pai não está nele, diz João. Todas estas coisas são ídolos. Não farás como seus feitos. Sim, quebra e rompe. Rompe suas estelas. Destrói suas estelas. Examina, investiga. Vê se a coisa é verdadeira, a obra. Esteja atento às provas. Compara com a palavra de Deus. Se o monumento erguido cumpre as exigências estabelecidas pela Torá. Faz isso. Não seja simples, não. Pela palavra de Elohim, porque mesmo que a intenção seja louvar a Elohim dentro da Rede Globo, através do ídolo, ela continua sendo uma armadilha condenável pela Torá. Mesmo que vá cantar e produzir o seu CD lá para os grandes, e no meio do mundo, continuará sendo uma armadilha. Um laço para você e para mim, continuará. A condenação das estelas, irmãos, é enorme aí pelos profetas. Eu estou com tudo aqui, ó. Em Deuteronômio 7:5, em Deuteronômio 12:3, e no livro de Reis. Aí vai, eu quero só que você vá comigo lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 8. Isaías não, Oséias, desculpe-me. Oséias, capítulo 14. Não posso deixar essa palavra pela metade. Eu estou terminando. Olha aí. Versículo 8. Ele começa, volta a Israel para o eterno. Oséias capítulo 14, versículo 8. Mas ele começa a escrever dizendo, volta para o eterno, Israel. Pelos teus pecados tens caído, Israel. Pelos teus pecados, ó igreja, tens caído por causa da sua grande quantidade de ídolos dentro de casa. Pelas estelas construídas. Por tudo isso tens caído. Não vos salvará nada disso. Aí ele diz assim, tomai convosco palavras e voltai para o eterno, no versículo 2. Mas olha lá no versículo 8, o que Elohim fala? Ó Efraim, que mais tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como cipreste verde, de mim vem o teu fruto. Sabe quando o Eterno falou para a congregação essa palavra? No ano 2002. Quer ver? 2002, no dia 9 de fevereiro de 2002. Eu cuidarei de ti, eu sou como cipreste verde, de mim vem o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que as saibas, o caminho do eterno são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Mas até então nós temos sido um povo saqueado e roubado por causa dos ídolos. Por causa dos ídolos, nós temos sido um povo saqueado e roubado. Irmãos, volta lá, por favor, no capítulo 32, para nós encerrarmos de Êxodo. Que as crianças estão... Oi. Eu estou com tudo isso anotado aqui, da quebra das... Ele continua à noite. À noite tem mais, tem a Raftará. Por que cocheais entre dois pensamentos? É o confronto lá com os ídolos de Elias confrontando os ídolos. Deixa o Chiquinho, vai acabar a noite, senão eu tomo toda a palavra
para o restante, para nós. Deixa ele ter trabalho lá e botar a cabeça dele lá para poder funcionar. Aqui, o papel mediador do capítulo 32 aí de Êxodo, de Moisés, é para reconciliar pela força da sua prece e do seu amor Adonai com o seu povo, permitindo assim o estabelecimento definitivo da aliança e a plena revelação da Torá. Depois ele vai ler com vocês à noite, do versículo 11 até o versículo 27. Olha aqui, ó. Porque aqui é Moisés reconciliando o povo com Adonai e permitindo o estabelecimento do Código da Aliança e a revelação da Torá, que são as águas que rompem, rasgando toda a construção imaginária dos homens, a fim de abrir caminho para fazer surgir a salvação. Que o Eterno nos abençoe e nos abençoe à tarde, quando nós continuaremos vendo esta paraxá, Kitzá, né? Então levarás, para sabermos quais são as nossas responsabilidades. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque mais claro do que como tu tens falado é impossível, Eterno. Dá-nos a tua bênção, abençoe a vida de André e de Eduardo, e que ela se aproprie, ó Deus, da salvação que tu mostrastes a ela para o Líbano, para que ela possa ter a palavra certeira na sua boca, para ganhar aqueles que estão ao redor dela. É o que nós te pedimos, guarda a tua filha, protege e a abençoe, em nome de Yeshua, o nosso Messias.